do rei Leopoldo e de outros reis. Seguimos para uma segunda cidade da Áustria, a cidade de Graz, que fica já no outro extremo do país, junto à fronteira com a Eslovénia. Em Graz existe este funicular que rompe a montanha até ao seu topo e da qual se consegue, lá de cima, que se consegue ver toda a cidade e arredores. É uma cidade, acima de tudo, universitária e uma cidade em muito diferente de Viena. Porventura, como o Porto e Lisboa são também cidades muito distintas. Vamos para, de seguida, apanhamos o avião e vamos para as terras de Sua Majestade, a Rainha de Inglaterra. Começamos por visitar Londres. Em Londres, claro está, todos nós reconhecemos o Big Ben de um lado e aqui logo ao lado também o London Eye, esta atração turística onde pelo módico preço de 35 € por pessoa podemos dar uma volta na roda gigante e ganhar vistas pela cidade. Mas existem outras formas de conseguirmos olhar a cidade por um preço mais módico. Quem vai a Londres conhecerá certamente esta famosa porta que se encontra atrás de nós. Falo da porta número 10 de Downing Street, local de residência do Primeiro-Ministro do Reino Unido. O Reino Unido é também famoso culinariamente através desta oferta que são os fish and chips. Os fish and chips, basicamente estaremos a falar de filetes de peixe acompanhados de batata frita. Esse é um dos pratos típicos aqui do Reino Unido, mas para quem não seja apreciador de peixe, encontrará também uma variedade muito grande de empadas. Empadas de porco, empadas de cordeiro, empadas de vaca e também uma variante vegetariana. Estas empadas são servidas com um molho que está entre o viscoso e o delicioso. Dizem eles que é bom. De seguida, nesta chuvosa terra, em Londres, em Inglaterra, é preciso andarmos quase sempre com um chapéu de chuva ou com um casaco apropriado para nos proteger da chuva e do vento. Seguimos para Bristol. Bristol ficou famosa por ser a terra onde a RAF criou os Spitfire, os aviões que foram absolutamente essenciais para derrotar os nazis na Segunda Guerra Mundial. É aqui ainda, hoje, que são fabricadas as asas para os Airbus. Eis então que podemos ver este monumento, que é um monumento à Airbus, onde encontramos esta asa espetacularmente dobrada, demonstrando toda a rigidez do material e que servirá também para tirar aos mais céticos o medo de voar. Bristol é também uma cidade muito famosa pela sua comunidade polonesa, como dizem no Brasil, ou polaca, como nós dizemos em português. Existe aqui uma comunidade muito forte da Polónia e vamos tomar essa boleia e visitar a Polónia a partir daqui. Vamos visitar 3 cidades na Polónia, vamos visitar Varsóvia. Chegamos a Varsóvia, uma cidade, toda ela reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial, toda ela devastada durante a Segunda Guerra Mundial. Varsóvia é uma cidade que se caracteriza por este enorme edifício em arquitetura stalinista. Chamavam-lhe à época, nos anos 50, quando este enorme edifício que hoje alberga o Palácio da Cultura
foi construído durante o stalinismo e era chamado de as sobrinhas de Stalin. Existem torres destas em Moscou e noutras cidades que fizeram parte do mundo dominado pela União Soviética. Gostes ou não, uma coisa é verdade. Por onde se anda em Varsóvia, este monumental edifício serve como que um farol para nos localizarmos. Encontraremos sempre os píncaros deste edifício. Hoje encontra-se neste edifício, para além de um hotel, um Palácio da Cultura, onde podemos visitar uma série de museus, desde a arte contemporânea, também a arte antiga. A Polónia, Varsóvia, é uma cidade simpática, é uma cidade muito jovial e onde naturalmente todo este peso de ter sido devastada pela Segunda Guerra Mundial foi já ultrapassado pela sua população e digo mesmo, é um sítio muito aprazível e a população é de facto muito simpática. Em termos de gastronomia, a Polónia apresenta coisas que para nós portugueses nos podem parecer algo distantes. Falo, por exemplo, desta sopa de cogumelos que é apresentada dentro de um pão. Temos, portanto, um pão com uma sopa que é servida no interior desse mesmo pão. Está deliciosa, eu provei. Seguimos viagem para Cracóvia. E Cracóvia, ao contrário de Varsóvia, é uma cidade antiga. É uma cidade que se caracteriza pela sua beleza pitoresca, pelas ruas muito bonitas e muito arranjadas, pelo seu património incrivelmente bem conservado. Em Cracóvia vamos também encontrar, perto de Cracóvia, vamos também encontrar um marco da civilização que é essencial visitar para quem venha para estas paragens, e falamos de Auschwitz. Estamos aqui diante de um dos marcos da história. E encerramos a nossa visita pela Polónia ao visitarmos a cidade de Lublin. A cidade de Lublin fica já na fronteira com a Ucrânia. Estamos já a uma distância muito longa de Lisboa e vão já aqui batendo algumas saudades. Esta cidade é uma cidade universitária. É uma cidade que tem pouco mais de 100 mil habitantes e depois tem cerca de 120 mil estudantes universitários. É também famosa, trata-se de uma cidade medieval. Temos aqui uma praça central bem pitoresca, encontramos aqui restaurantes muito simpáticos, mas é uma cidade também ela muito famosa por ser a detentora da Universidade João Paulo II. João Paulo II terá lecionado nesta mesma universidade antes de ser chamado a Roma.
Vamos de seguida para Copenhaga. A capital da Dinamarca, e esta é a capital do design. A Dinamarca é muito famosa pelas suas lâmpadas, por todo o design desenvolvido a partir dos anos 50. Temos aqui uma famosíssima lâmpada do Sr. Jacobsen, e é também uma terra de ciclistas. Como vemos, e correm atrás de nós os copenhaguenses, que são assíduos utilizadores da bicicleta. Vamos encontrar nesta cidade mais utilizadores de bicicletas do que utilizadores de automóveis. Não deixa de ser fascinante. Esta cidade está de facto preparada para esta utilização absolutamente cotidiana. Encontramos pessoas de todas as idades a andar de transportes públicos. E por falarmos em transportes públicos, vamos aqui vamos tentar apanhar o metro. Vamos tentar apanhar o metro. Então nós dentro do metro, estamos a andar aqui no metro de Copenhaga e vemos que estas carruagens estão preparadas para bicicletas. Mal há cadeiras para a gente sentar. Também não é necessário. Já agora, este é um comboio que é muito seguro. É um comboio que não tem condutor. É um comboio automático. É uma máquina que conduz este mesmo metro. Encontramos muito espaço para colocar as bicicletas e os carrinhos de bebés e tudo isso. É de facto um transporte não poluente e que ajuda a criar aqui uma sustentabilidade muito oportuna. Copenhaga é uma das cidades mais ecológicas do planeta e procura chegar em 2030 como cidade de carbono zero. É um ótimo exemplo a seguir. E os copenhaguenses são de facto uns corajosos vikings. Andam de bicicleta, faça chuva, faça sol ou mesmo neve. É de facto um território onde no verão a temperatura é aprazível, mas nas restantes 3 estações, de facto, podemos contar quase todos os dias com chuva. E no inverno faz aqui muita neve nesta cidade. Mas isso não impede alguém de Copenhaga, seja uma criança ou seja um adulto, de ir para a escola ou de ir para o trabalho de bicicleta. A dieta em Copenhaga faz-se uma mistura de muitas iguarias. Uma delas é, sem sombra de dúvida, o salmão fumado. Encontramos salmão fumado em muitas lojas. Aliás, encontramos lojas, montras inteiras dedicadas ao salmão fumado, como podemos ver aqui. Para além do salmão fumado, encontramos também o arenque fumado. Encontramos também carnes fumadas e o jantar por estas latitudes é normalmente feita de refeições frias. Quer isto dizer, as pessoas comem pão, normalmente pão escuro, acompanhado com os tais produtos fumados e talvez um consomé ou uma pequena sopa ainda para lhes alegrar o espírito. É uma forma diferente de fazer a alimentação. Vamos prosseguir a nossa viagem para outras latitudes, vamos para o sul, vamos para a Itália. E temos já de trás de nós o monumental Coliseu, o Coliseu Romano, que serviu durante muito tempo de sala de espetáculos ao ar livre para os romanos se galvanizarem em jogos entre bestas e humanos. De facto, incrível, esta monumental obra subsiste ao fim de 2000 anos e subsiste com estas inúmeras e longuíssimas filas de turistas que todos os dias do ano procuram entrar no Coliseu e ganhar uma perspectiva do que teria sido visitar este espaço quando ele funcionou como Coliseu. Em
quem vai a Roma tem obrigatoriamente que visitar o Papa e eis então que vamos ao Vaticano. Novamente temos que ter muita paciência, em Roma temos que ter muita paciência, porque tal como nós queremos ver